Alô, você que se liga no site Minha Água Doce. Você sabe o que torna a capital catarinense da energia eólica Água Doce no meio oeste de Santa Catarina, com cerca de 7 mil habitantes, e a cidade de Palmas, localizada no sul do Paraná, com cerca de 45 mil habitantes, tão próximas e tão distantes ao mesmo tempo? Vamos falar um pouco de história e de atualidade, a economia, os traços, o relevo, a cultura, enfim, o que une e afasta os dois municípios? Fique sabendo a partir de agora, nesse especial do site minhaaguadoce.com.br. Em 1738 foi criada a Capitania de Santa Catarina. Ela foi desmembrada da Capitania de São Vicente e São Paulo no tempo em que o Brasil era colônia de Portugal. Na criação da Capitania de Santa Catarina, não ficaram bem claras as divisas com a Capitania de São Vicente e São Paulo. 100 anos mais tarde, em 1838, foi criada uma bandeira para a conquista das terras dos Campos de Palmas. E em 1839, no ano seguinte, chegou a bandeira do José Ferreira dos Anjos e encontrou lá outra bandeira do Pedro Siqueira Cortês, também para tomar posse das terras dos Campos de Palmas. Chegaram ao acordo, porque havia terra bastante para as duas bandeiras, e a bandeira do José Ferreira dos Anjos tomou posse das terras do Rio Caldeiras, um rio que passa na cidade de Palmas, no sentido nascente e chegando até as margens do Rio do Peixe. Nessas terras dos Campos de Palmas, compostos de campos e matas, está inserido o território de Água Doce. Em 1853 foi criada a província do Paraná. Era o Brasil então independente, e os habitantes dos Campos de Palmas já estavam neles estabelecidos há vários anos, e novamente não foram bem definidas as divisas entre a província de Santa Catarina e a província recém-criada do Paraná. Os governos de ambas as províncias ficaram tratando da questão por muitos anos, chegando em torno de meio século de tratativas, em que o governo de Santa Catarina defendia de que as suas divisas chegavam até as margens do Rio Iguaçu, enquanto que o governo da província do Paraná defendia de que as suas divisas chegavam até as margens do Rio do Peixe. Ambos se preocupavam com a questão da posse dessas terras, que passaram a ser chamadas as terras contestadas, sem importar-se com o habitante do contestado, principalmente o sertanejo, que vivia sem amparo para a saúde, para a educação, que vivia sem documentos, pois não sabia se pertencia ao província. No imenso território de Água Doce, principalmente os habitantes da margem direita do rio Chapecó, eles ficaram muito mais favoráveis para chegar à cidade de Palmas do que vir até a sede do município de Água Doce. Especialmente no tempo em que era estrada de chão para se chegar até a cidade de Água Doce, e enquanto que o governo do Paraná asfaltava a estrada da BR-153 até a cidade de Palmas, então facilitava muito mais aqueles habitantes de Água Doce
chegarem facilmente à cidade de Palmas. Em 1996 foi feito um acordo político na cidade de Água Doce, das lideranças políticas, para a eleição do prefeito Antônio Guerreiro, que era muito próximo ao governador do estado, Paulo Afonso. E foi obtido do governador Paulo Afonso o compromisso de asfaltamento da estrada 452 na época, hoje é a SC 150, com o acordo político e a eleição do prefeito Antônio Guerreiro, foi obtido dele o compromisso do asfaltamento dessa estrada. Foi compromisso a indefinição de limites das terras contestadas, desembocou no conflito do contestado. Os sertanejos iniciaram os movimentos movidos pelos ideais messiânicos dos profetas, e as forças públicas dos dois estados, mesmo agindo em conjunto, não conseguiam mais controlar a situação. E foi chamado o Exército Nacional para encerrar o conflito. E foi em 1914, o general Setembrino de Carvalho passou a comandante da região militar de Curitiba, e a ele foram dados 7.000 homens e equipamentos e recursos necessários para encerrar o conflito. Uma de suas estratégias foi a construção de uma linha de telégrafo entre Palmas e Campos Novos. Essa linha de telégrafo passou no território de Água Doce e acabou se tornando o primeiro caminho por entre as matas dos campos até as margens do Rio do Peixe e seguindo pela sua margem até alcançar o distante Marcelino Ramos, onde os tropeiros passaram a buscar víveres que não haviam nas fazendas, víveres complementares. Encerrado o conflito do contestado, em 1916 foi feito o acordo de limites das terras contestadas, em que cada um dos dois estados, Paraná e Santa Catarina, ficou com a sua parte de terras, das terras contestadas, através de uma linha traçada em comum acordo, supervisionada pelo governo federal. Esta linha divisória das terras contestadas, ela passou próxima à cidade de Palmas e também próxima ao ponto mais distante do território do município de Água Doce, mas ao mesmo tempo muito longe da sede do município. Foi criado o município de Cruzeiro junto com outros nas terras que ficaram pertencendo ao estado de Santa Catarina. Entre eles o município de Cruzeiro, ao qual o território atual de Água Doce ficou pertencendo, juntamente com o distrito de Ercilhópolis, que representa todas as terras de campos do município, e que até então, até o acordo de limites, considerando o território do Paraná, chamava-se Vicentópolis. Olá, amigo Júlio Fantini. Estou gravando um pequeno vídeo aqui então para responder aquela questão que você pediu. O que faz Água Doce, Santa Catarina e Palmas, Paraná, duas cidades próximas e ao mesmo tempo longe? O que eu acho é que na questão cultural, a nossa vizinha cidade de Palmas, Paraná, e Água Doce, Santa Catarina, são duas cidades de mesma cultura, né? Culturas parecidas, com o mesmo cunho. Geograficamente, são duas cidades também que estão em lugares parecidos com relação a essa parte geográfica.
E a parte das diferenças, talvez parte um pouco a parte econômica. Na questão de investimentos, tanto Água Doce como Palmas fizeram e estão fazendo investimentos em parques eólicos. Talvez a diferença maior na questão econômica seja com relação ao ICMS. Santa Catarina possui um ICMS de 17%, diga-se que é a alíquota mais cara do país, e Palmas do Paraná, a alíquota do ICMS é 12%. Então, essas questões econômicas, a nível de tributação, acredito que se resolvem a longo prazo, não num curto prazo de tempo. Existem questões no Congresso com relação à unificação das alíquotas, mas isso a gente sabe que demora bastante. Mas para te resumir, assim, os nossos co-irmãos de Palmas, a gente vive em harmonia com eles e temos um mesmo sentimento de investimento em eólicas. Era isso aí. Obrigado.